Então, galera, começando aqui a meu segundo vídeo. Agora vamos para a segunda questão. Ela fala o quê? Tem esse circuito aqui e ele quer a tensão entre os terminais A e B. Então, nós vamos descobrir o que? As tensões entre a tensão associada à resistência de 60 amperes. Eita, 60 ohms. B. As potências associadas indicando se a mesma é fornecida ou recebida. Então, isso em relação às fontes. A gente tem uma fonte de tensão e uma de corrente. A gente vai identificar se elas fornecem ou recebem potência. C. Encontre a potência dissipada em todas as resistências e verifique se o sistema é balanceado. Então a gente vai descobrir a potência de cada resistor, somar todas essas potências, depois somar caso houver a potência da fonte recebida e depois somar com a fonte fornecida. Se isso der zero, é porque o sistema é balanceado. Se não der zero, o sistema não é balanceado. Então vamos começar aqui, ó, letra A. Então vamos descobrir primeiro vamos estudar o nosso circuito, né? A gente tem aqui, ó, uma fonte associada a esse nó. Então aqui, ó, ele vai ter o mesmo potencial da fonte. Consequentemente, aqui é 0 volts, né? Então a fonte ela tem uma diferença de potencial de 9 volts, então em um ponto vai ter 9 volts, em outro 0. Vamos agora partir para esse nó aqui, que ele é o nosso V1. Então fazendo LKC aqui nele, a gente pode considerar a soma dos nós entrando ou a soma dos nós saindo. A soma dos nós saindo a gente vai ter I1, I2 e 3. Quem é I1? I1 vai ser V1 menos 9 dividido por 5. Por quê? Porque V é igual a R vezes I. Consequentemente, I é igual a V sobre R. V sendo a diferença de potencial. Então, vai ser V1 menos V2 dividido por R. Quem é I2? I2 vai ser V1 menos 0 dividido por 25. E 3 vai ser a própria corrente da fonte de corrente, né? Então, I5 é 1,8. Então, pelo LKC, nós temos que a soma de todas as correntes que saem de um nó tem que ser igual a 0. Então, vamos somar I1, I2 e 3 igual a 0. I1 é V1 menos 9 dividido por 5 mais V1 sobre 25 mais 1,8 igual a 0. Esse 1,8 vamos transformar ele em potência em uma fração aqui. Eu vou repetir tudo. V1 menos 9 dividido por 5 mais V1 dividido por 25 mais V1 multiplicar por 5. Eita, 1,8 vamos multiplicar por 5, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 sobre 5. Igual a 0. Deixa eu apagar isso aqui. Eles são múltiplos. 25 dividido por 5 dá 5. Então, 5V1 menos 9 vezes 5, 45. Mais 25 dividido por 25 dá 1 vezes V1. E aqui, 5 vezes 9, 45. Jogo 25 para o outro lado. Então, vai ficar 5V1 menos 40. 6V1 menos 45 mais 45 é igual a 0. Olha só, vai dar V1. Isso aqui vai cortar. Igual a 0 sobre 6 que é igual a 0. Então, V1 vale 0. Olha só. V1 é igual a 0.
0 volts. Ok? Então vamos continuar aqui, sabendo que V1 é 0. Vamos agora analisar esse nó aqui, ó, vou chamar de VA. Analisando o VA agora, quais são as potências que saem de VA? Eu vou fazer entrando agora. Quem são? Essa aqui, ó, eu vou chamar de I4. Aqui vai ser a própria I3, né? Que é a mesma corrente. E aqui eu vou chamar de I5. Então vamos lá. I4, quem é I4? I4 vai ser... ela tá vendo aqui, não? Então vai ser 9 menos VA dividido por 20. I3 a gente já sabe que é, né? I3 é igual a 1,8. E I5. I5 vai ser... Olha que interessante, né? I5 não é VB menos VA dividido por 60. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, não é um nó. Esse nó aqui, ele é inexistente. E, na verdade, essas duas resistências estão associadas em série. Então, I5, ele vai vir daqui, ó. I5, na verdade, vai ser 0 menos VA dividido pela resistência. Mas qual a resistência? Se elas estão associadas em série, então eu posso simplesmente somar. E 60 mais 10 é 70. Então eu vou até colocar aqui, ó. 60 mais 10. Então vai ficar menos VA sobre 70. E 5 é isso. Lembra que um nó é uma junção de 3 ou mais condutores, né? Então, por mais que esteja saindo um condutor B aqui, isso aqui só é a representação de pontos onde a gente vai ter um terminal, né? Então é como se a gente tivesse um multímetro aqui e um dos polos do multímetro a gente estivesse medindo esse ponto e outro esse ponto. Não necessariamente aqui é um nó para a gente fazer essa manobra que a gente faz, né? Para aplicar a fórmula do I igual a V sobre R. Mas a gente ainda vai usar ela. Mas nesse caso, I5 é VA menos VA sobre 70. Então vamos retomar aqui. Agora a gente vai somar tudo, né? Então vai ficar 9 menos VA sobre 20 menos VA sobre 70 mais 1,8. Tudo isso igual a 0. Fazendo o MMC aqui, de 72, é só multiplicar os dois, né? Porque eles não são múltiplos. Então, 140. Então, vamos lá. 140 dividido por 20 dá 7. 7 vezes 9, 63. E menos 7 VA. 140 dividido por 70 dá 2. Então, 2 vezes VA, que é 1, né? Como é? 140 dividido por 7 dá 2. 2 VA mais... Eita. Cento e 40 dividido por 1, 140. 140 vezes 1,8 dá 250. 140 vai jogar para o outro lado, vai se cancelar. Então, vai ficar menos 9 VA igual a menos 250 menos 63. Aqui vai dar menos 9 VA igual a... Tá quanto isso aqui? 315. Menos com menos vai ficar mais. VA é igual... 315 dividido por 9 dá 35 volts. Então VA na verdade tem 35 volts. Então a gente já conhece VA
Só que ainda vai fazer uma manobra para descobrir agora qual a tensão nesse potencial de B aqui. Bem, agora nós já sabemos que V1, que VA, na verdade vale 35 volts e equivale a zero. Quem é I5? 5 a tensão que volta, né? Para descobrir a tensão em VB, ou seja, a tensão associada a resistência de 60 apenas, e não considerando essa de 10, eu vou utilizar aqui uma técnica de divisor por tensão. Então, a gente vai descobrir que a tensão no resistor de 60 vai ser a tensão associada aqui a esse polo, então vai ser 35 vezes a tensão que a gente quer descobrir, que é 60, dividido pela tensão, pela soma de todas as tensões em série. Essa técnica só funciona em série. Então, 35 vezes 6 então, 210 dividido por 7 dá 30 volts. A gente poderia também achar por outra forma, que é com I5, né? Então, I5 vai ser quem? I5, que eu tinha falado, é 70, é o que aqui em cima? É VA, menos VA sobre 70. E 5 descendo, né? Eu vou colocar aqui, ó. E 6, por exemplo, aí. E 6 vai ser quem? Vai ser VA, que é 35, menos 0, sobre 70. Então, é meio. Se a gente sabe que 6 é meio, a gente pode descobrir o valor da potência associada a esse resistor. Então, VAB. Como eles estão em série, a gente pode fazer isso, né? Então, ao invés de a gente considerar a resistência 70, a gente vai considerar apenas a 10. Então, vai ser 60 vezes a corrente que passa entre eles dois, que é I6. I6 é 0,5. I6 é a mesma coisa que menos I5, né? Eu falei I6 para ficar mais lúdico. Lúdico não, ficar melhor para explicar. Então, fica 30 também. Se ele quisesse, por exemplo, descobrir a tensão associada aqui a 0 e B, a gente faria a mesma coisa, né? 0B igual a corrente que passa, então é 0,5 vezes 10, que é quanto? 5 volts. Então, pensa comigo, né? Se aqui é 35 e aqui 0. Se aqui a tensão é 35 e aqui é 0. Então, daqui para cá, a gente tem que ter uma queda de tensão de 35 volts. Então, do resistor não, do ponto A até o ponto B, a gente tem uma queda de 30, e do ponto B até 0, uma queda de 5. Então, logicamente, a diferença de potencial daqui até aqui vai ser 35. Então, a gente pode descobrir VAB por essas duas maneiras. Essa técnica de divisor de tensão, a gente vai descobrir o resistor, a potência, a tensão associada ao ponto que a gente quer marcar, né? Lembrando que tem que ser em série. Então vai ser V delta V, né? Multiplicado, a gente vai colocar aqui em cima em evidência o resistor que a gente quer. Então, resistor escolhido dividido pelo somatório dos resistores em série.
No caso, só tinha 2, então foi 60 mais 10. Mas se tivesse mais em série, a gente ia somando. E assim a gente consegue descobrir o potencial associado a resistores em série. Bem, agora vamos partir para as fontes. Nota que a gente tem que descobrir agora uma corrente que passa nessa fonte de tensão aqui, para a gente descobrir se essa fonte ela fornece ou recebe potência, né? Assim também como aqui. Quando a gente tem uma fonte de tensão, a gente tem que descobrir qual corrente que passa nela. E se a gente tiver uma fonte de corrente, a gente tem que descobrir qual o potencial que está associado aos terminais dessa fonte. Ao contrário, né? Se a gente tiver uma fonte de tensão, a gente tem que descobrir a corrente. Se a gente tem uma fonte de corrente, a gente tem que descobrir as tensões. Vou começar aqui pela fonte de tensão. Mais menos 9 volts. Ok, a gente tem que descobrir a corrente, né? E se ela desce ou sobe, para a gente descobrir se a fonte ela fornece ou dissipa potência. A gente pode descobrir através aqui do LKC também, né? Então, ó, aqui vai ser uma tensão, uma corrente e botar IF, não, é IF de fonte. Aqui a gente já sabe qual é, que é 35 menos 9 dividido por 20, vai dar quanto aqui? 35 menos 9... Então, vai ficar 26 dividido por 20, que é igual a 1,3. Tá, 1,3. I1, quem é I1? I1 é 0 menos 9 dividido por 5. Também vai ficar 1,8. Menos 1,8. E F a gente não sabe, então vai ficar 1,3 mais IF menos 1,8 igual a 0. E fonte é igual a 1,8 menos 1,3, 0,5. Então essa é a corrente que passa na fonte, né? Essa corrente aqui, ó. E essa corrente ela entra pela parte negativa da fonte. Ou seja, a potência associada a ela vai ser o quê? Resistência não. Tensão, que é 9, vezes a corrente, PVI, menos 0,5, menos 45 watts. Então essa corrente, essa fonte, ela fornece potência. Agora vamos para a fonte de corrente. Fonte de corrente, 1,8 amperes. E aqui embaixo é a tensão, é o potencial de baixo, que é 0 volts. E aqui em cima
o potencial de 35. Ou seja, nós temos aqui 35 e uma corrente indo de baixo para cima de 1,8. Mesma coisa da fonte de tensão. A gente vai ter 35 ADDP vezes menos 1,8, que dá potência, botar fonte corrente, menos 63 watts. As duas fontes, elas fornecem potência, né? Eita, aqui eu cometi um erro, que é 4,5, não é 45 não. Sendo assim, o nosso somatório das potências fornecidas é igual a 67,5 watts. Agora a gente vai descobrir as potências de todos os resistores e somar a esse somatório de potências fornecidas. Se der zero, o nosso circuito é balanceado. Se não der zero, o nosso circuito não é balanceado. Então vamos aqui, ó. Primeiro começar com esse de 20 aqui, né? Resistor de 20. Lembrando que a fórmula é potência igual a R vezes I ao quadrado. Resistência vai ser quanto? 20 vezes a corrente que passa nele ao quadrado. Qual a corrente que passa? Vai ser 35 vezes 35 menos 9. Acho que eu já vi essa conta, né? 1,3. 1,3 ao quadrado. Ou eu vou montar todas as equações e depois eu resolvo, né? Que é mais rápido. R de 5 vai ser 5 vezes 9 dividido por 5. Ué, é isso mesmo, quadrado. Então, ó, a nossa potência de 25 vai ser zero. Por quê? A gente vai multiplicar a resistência vezes a corrente que passa nele. Só que nesse resistor não passa nenhuma corrente, porque só existe corrente se tiver diferença de potencial. E a diferença de potencial aqui é nula, ou seja, não tem corrente. Se não tem corrente, também não tem potência associada a esse resistor aqui, então vai ser zero. No de 60, a gente tem aqui, ó, resistor de 60 multiplicado pela corrente. Qual a corrente que está passando aqui? Ou é I5 ou I6, né? Que a gente já descobriu aqui embaixo que é 0,5. E a mesma coisa para o resistor de 10. A gente vai ter a mesma corrente, só que a resistência associada é diferente. Então, ó, resolvendo tudo isso, a gente tem aqui 33,8. Aqui embaixo 15. E aqui 0,5 vezes 10, 2,5. Agora a gente vai fazer o somatório das potências recebidas. Então vai ficar 25, 2,5 mais 15 mais 0
mais 16,2 mais 33,8. Então, se a gente ir somando todas essas potências, a gente vai chegar no valor de 67,5 watts. Então, a gente encontrou a potência dissipada em todas as resistências. E para verificar se o sistema é balanceado, a gente soma o somatório, as potências recebidas, mais somatórios potências fornecidas. Tem que ser igual a zero para ser balanceado. Então vai ficar 67,5 menos 67,5 é igual a zero. O circuito é balanceado, ok? Então vamos para a próxima question.